Fala, Gustavo. Opa, tá bom, Cosme? Tudo bem? Já tem três Tudo bem? pessoas na sala, os clientes estão entrando. Tá. Se ajeita aí, eu vou te colocar como host, tá? E aí Uhum. não tem necessidade de eu ficar na sala aqui, é bem tranquilo. Tá dando para me ver bem aí? Meu áudio tá bom? Opa, Tá tô tudo ouvindo. ótimo. Fala, Então, beleza. Feitosa, tudo bem? Boa, doutor, e você? Certo, pô, agradecer você mais uma vez aí pela parceria. O Gustavo, Tamo capitão de junto. ações comerciais, está online aqui já. Já temos alguns clientes inscritos. Eu vou colocar ele de host para ele conseguir administrar a sala, tá? E aí vocês ficam à vontade. Beleza. Você colocou para gravar, Cosme? Tá gravando sim. Boa. Chegou a notificação para host. Você pode olhar que suas ferramentas expandiram um pouco, tá? Você tem um controle maior na sala aí. Ah, beleza. Tem como colocar o chat para vir só para gente? Para não ficar Já, cliente conversando já no tá, chat? Ah, já já tá. tá. Só que Tá. todos os clientes podem participar do chat, tá? Mas as perguntas só que os Uhum. palestrantes visualizam. Uhum. Aqui o Marlon me falou que não recebeu o link. Depois você confirma se chegou a mandar para ele de novo. Ele Vou acabou de fazer me falar aqui. vou fazer o reenvio. Foi reenviado, tá, Gustavo? Dá um toque nele aí, ver se ele recebeu, por gentileza. Tá.
Fala, Marlon, tudo bem? Cose aqui. Gustavo já está de administrador da sala, vou deixar vocês à vontade, tá? O Feitosa está aqui também, tudo certo. Tá ok, obrigado, viu, Cosme? Valeu pela Imagina. força.
Bom, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Feitosa, Marlon. Marlon, está na escuta? Tô online. Beleza. Boa noite. Boa noite. Já são 7h02. Vamos dar início, né? O pessoal está terminando de conectar aí. A gente teve até um número interessante de confirmados. Acredito que nos próximos minutinhos o pessoal vai terminando de conectar. E meu nome é Gustavo Carvalho, eu sou um dos sócios responsáveis aqui do Escritório Hábitos pela parte de fundos fundos imobiliários e ações comerciais. Tem aqui comigo hoje o Marlon Finelli, que é o nosso head da mesa operacional da parte de renda variável, e o Lucas Feitosa, que é da XP, da mesa da XP de renda variável, responsável por elaborar todas as operações estruturadas que a gente vai conversar hoje aqui mais ao longo da conversa, né? Então, muito obrigado a todos pela presença. Sei que é um horário meio atípico, né? Véspera de feriado, 7 horas da noite, mas a intenção aqui é trazer conteúdo de qualidade para todos vocês e tentar mantê-los informados, né, com relação à perspectiva de mercado e também com as estratégias que a gente consegue traçar diante desse cenário que a gente está passando, tá? A Hábitos é um escritório de referência aqui em Belo Horizonte, credenciado a XP Investimentos. A gente nasceu com o propósito de ajudar o brasileiro a investir melhor, e é isso que a gente vem fazendo com grande excelência, com um time extremamente qualificado, que está constantemente buscando pelo conhecimento para conseguir prestar a melhor assessoria, o melhor atendimento possível ao nosso cliente. Tá? Então, basicamente é isso. Eu vou passar para o Lucas, né, Feitosa, para você se apresentar e contar um pouquinho aí da sua história e a gente iniciar os debates. Boa, Gustavo. Cara, obrigado pelo convite. Assim, muito bacana fazer. Gosto bastante de estar realizando esses bate-papos, principalmente nesse momento agora. E com vocês, então, que são, de fato, como você apontou muito bem, uma referência aí na rede que nós temos hoje de escritórios da XP. Pessoal, eu sou o Lucas Feitosa, né? Eu estou na XP já talvez um pouco mais de 4 anos, sempre na parte de renda variável, em outros bancos também. Trabalhei na mesa de derivativos da XP, na mesa de ações e recentemente não, talvez nos últimos 2 anos, iniciei junto com todo o time, iniciamos uma estruturação, né, da rede de escritórios na parte de renda variável, né? Então, acabei me tornando sócio, sou sócio também da XP e faço parte da estruturação de renda variável com os escritórios, né? Hoje a XP tem mais de 600 escritórios espalhados aí pelo Brasil, a Hábitos sendo uma das referências que nós temos na rede, e eu faço lá, meu time é responsável por toda a parte de renda variável junto com os escritórios. Legal, bacana, obrigado pela apresentação. E, assim, acho que a ideia aqui é a gente começar batendo um papo sobre o que a gente está vendo de cenário, né? De onde a gente saiu em 2018, 2019, o que a gente passou nos últimos anos, como é que a gente iniciou esse ano, né? O estouro dessa crise aí de coronavírus, o que você tem visto, Feitosa, na parte de renda variável, não só no nível Brasil, mas nível mundial mesmo, né? Em questão de oscilação de preços, enfim. Fala um pouquinho sobre a sua visão aí do que você tem visto para a gente, por favor. Então, assim, Gustavo, até como você colocou, né, pegando um pouquinho dos últimos anos, né, a gente estava olhando um Brasil, né, eu sempre gosto de brincar que a gente estava conseguindo organizar essa nossa bagunça aqui, né, de fato, poxa, a gente já vinha com o lado econômico, né, sem querer entrar em lados políticos, mas o lado econômico em si a gente já via que as coisas estavam começando a acontecer, né. Até que é bom que fique claro que assim, essas medidas econômicas elas demoram a de fato ter efeito na economia, né? Então a gente viu esses últimos anos um movimento ali de corte nos juros, tentando trazer uma inflação controlada. A gente começou a ver agora no início do ano uma redução no desemprego. Então, poxa, a gente realmente via do lado do mercado que as coisas estavam caminhando para um lado bem bacana, né? E isso naturalmente estava refletindo até na própria Ibovespa, né? A gente chegou ali a romper recorde, atingindo lá os 120 mil pontos lá de negociação. Isso é naturalmente fruto do otimismo que o mercado estava tendo, tanto local até mesmo estrangeiro, com o andamento aqui das coisas no Brasil. Ponto, né? Assim, poxa, pegando ali o início do ano, final do ano passado, né? Então, até aquele momento, a gente via realmente oportunidade em estar investido em renda variável pelos fundamentos, né? Pelo a gente ter um Brasil aí um pouco mais organizado até então, e com juros baixos, né? Pela primeira vez, historicamente, o Brasil sempre foi o país dos juros altos, pela primeira vez a gente tinha um juros realmente muito baixo, né? Então, aquele seu risco e retorno de renda variável estava muito atrativo, né? Dado que a tradicional renda fixa ela não rendia mais.
Então, isso naturalmente contribuiu também para se ter novas entrantes na Bolsa, né? As pessoas realmente começaram a buscar as alternativas da renda variável. Quanto estava atrativo, ali há 2 meses, 3 meses atrás. O que a gente viu agora, né? Poxa, de fato, crise, né? Crises no mercado acontecem, né? Essa está acontecendo, ela vai passar, e lá na frente vão ter outras crises. Isso é certo, né? Faz parte do mercado. Né? O que está pegando mais nesse momento agora? Né? Eu gosto também sempre de pontuar, porque realmente a parte do coronavírus é o que está mais em alta, né? Mas a gente também não pode esquecer que nesse inteirinho aí tivemos a guerra de preços do petróleo, Arábia Saudita, Rússia, que impactou pra caramba as bolsas. Né? E reflexo aqui foi bem naquele momento ali de circuit breaks, nós tivemos aquela semana de um atrás do outro, dando aquele susto no mercado, também contribuiu muito a essa guerra de preços do petróleo. Então foram os dois choques. Né? E aí, deixando esse lado do petróleo um pouco ali, talvez mais de lado, pegando mais a questão do coronavírus que a gente está vendo agora. Realmente, poxa, a gente saiu lá dos 120 mil pontos, bateu 60 mil pontos, agora lá nos seus patamares de 80 mil pontos. Só que será que esse fundamento de bolsa acabou? Sim, na minha opinião, no que eu tenho visto no mercado, até com o pessoal, enfim, com os analistas, esse fundamento não sumiu. Né? Assim, para aquele investidor que se pergunta, caramba, eu tenho que vender tudo porque desvalorizou, é óbvio que assusta, né? Pô, você vê sua carteira desvalorizando 40% de uma forma tão rápida, isso foi até uma característica dessa crise, né? Porque se a gente compara as outras, tem um prazo médio de 115 dias de desvalorização próxima de 27%, em 30 dias a gente teve o Ibovespa caindo 40%. Então, realmente foi algo muito agressivo e rápido. Assusta, pô, todos nós. Só que assim, será que é o momento de então vender tudo? Será que acabou esse fundamento? Se 120 mil pontos a gente estava comprando bolsa, agora 80, será que eu não compro mais? Eu truco isso um pouco, né? Então, assim, contextualizando um pouco do que a gente está vivendo, é isso, né? Assim, de fato, as oportunidades, o fundamento do Brasil existe. A gente agora acrescenta um fator instabilidade política, né? Esses últimos acontecimentos do governo, essa briga de, sei lá, vou chamar briga de ego lá, sem entrar na questão política novamente, mas essa instabilidade que está dentro do governo e Congresso é muito ruim para a economia. Aos olhos do gringo, isso é muito ruim, porque, poxa, basicamente o investidor ele olha o Brasil como um país de juros baixos, tá bom, inflação controlada, mas toda essa instabilidade, dado que já está esse momento de crise, né, é muito comum nesse momento que os investidores, até o termo que a gente usa no mercado, né, de flight to quality, né, eles buscam ativos de maior qualidade. Então, eles começam a olhar para o Brasil e falam, cara, de repente não está fazendo sentido. Mas, assim, de uma forma geral, Gustavo, poxa, é esse um resumão, né? É um país que vinha, assim, organizando a casa, com super fundamentos em empresas e país, que parou isso agora por conta da crise, guerra de preços lá fora, agora uma instabilidade política, que pode ser que talvez se esse coronavírus não tivesse surgido, a gente não estivesse tendo essa instabilidade toda, acho que as coisas iam conseguir fluir, né, talvez um pouco mais simples. Então, só que o fundamento ainda está ali, né? Só que esse fundamento talvez ele demore um pouco mais. Acho que essa é a grande questão. E lembrando que o nosso juros está em 3%, né? 3,75%, mas provavelmente vai cair mais. Legal, legal. Isso aí é interessante isso que você falou da crise, né? Que não foi só corona, teve a parte de petróleo, e aqui no Brasil a gente infelizmente ainda tem que lutar com toda essa questão política que bagunça ainda mais o cenário. É a cereja do bolo praticamente, né? Só para facilitar, né? O negócio já está fácil. Então, assim, complica ainda mais, é uma questão complicada, mas intrínseca nossa, não tem como fugir, a gente vai ter que encarar isso de alguma forma, né? O que a gente gosta de brincar também é dizer que toda crise tem duas coisas em comum, né? A primeira é que a gente sempre acha no meio dela que aquela é a pior crise, né? Que já passou, que vai ter, mas a gente sabe que tivemos outras crises ruins até chegar próximo, exatamente. E o outro ponto que a gente brinca que é comum em todas as crises também é que elas têm início, meio e fim. Exato, a gente não concordo muito com isso. A gente não vai passar um tempo muito grande nessa crise, né? Claro que a gente não tem como prever nem saber se já passamos da metade, a gente está próximo do fim, enfim, a gente sabe que uma hora ela vai passar. Se vai levar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2, a gente não sabe, mas a gente tem que tentar ver nessas crises, né, um momento de oportunidade, porque a gente está vendo, igual você comentou mais cedo, se a gente comprava a bolsa a 120 mil pontos, por que não comprar mais agora a 70, 80 mil? Exato. Né? Porque os fundamentos de longo prazo, eles permanecem, né? Então, assim, talvez faça muito mais sentido agora do que fazia há 2 meses atrás. Eu fiz uma live recente, até brincaram, né, falando assim, ô Lucas, a bolsa está em liquidação, é um outlet agora, né, fazendo uma briga.
Olha, não sei se eu tenho permissão para usar esse termo, mas parece bastante, né? Porque se realmente, a 120 mil pontos, né, com ações que estavam negociando muito mais caras, estava interessante, será que agora quando caiu 40%, 50%, será que não é bom de comprar? Então, sim, eu acho que é um pouco disso. E o fator que você falou dos juros, para mim, é quase que deixa o negócio muito mais fácil de você tomar uma decisão, né? Se a gente estivesse tendo essa conversa com o mercado de antigamente, 2008, 2001, sei lá, 2015, com juros de 14%, 15%, 18%, era mais fácil essa decisão, né? Pô, com uma renda fixa é 15%, cara, vou pular fora da bolsa mesmo, Não porque eu tem tenho essa por que alternativa. correr risco, né? Só que agora não tem, assim, a gente não tem isso e, na minha opinião, e pelo que eu vejo no mercado, não vamos ter para frente, né? A decisão de política monetária com corte de juros parece que vai seguir por mais anos, né? Então não tem jeito, é renda variável realmente. Porque assim, quem optar por deixar muito no conservadorismo vai ter que se contentar ali com 3,75% ao Pois ano, é. eventualmente até menos, porque na Não, semana que exato. vem a gente tem reunião do Copom, Exato. já tem projeção falando aí que pode cair mais 0,25, 0,5. Exato, Enfim, exato. quanto mais baixa for a taxa de juros, mais isso incentiva as pessoas a tomarem um pouco mais de risco e sofisticar um pouco mais a carteira, né? Não, com certeza. E assim, é até um bom ponto, porque quando tem aquela dúvida, né? A gente está vendo essa crise, então eu vendo tudo, vou para uma renda fixa para esperar o cenário acalmar. Cara, você vai, né? Vamos estressar o cenário aqui, né? Então, o investidor agora ele vai para uma renda fixa, por exemplo, né? E aí a gente arredonda aqui, o nosso juros vai fechar em 3%. Né? E aí ele espera, sei lá, 2 anos. Vamos supor que essa crise demore 2 anos. Eu não acho que ela vai ser muito mais rápida do que isso, mas vamos estressar que ela demore 2 anos para acalmar, sei lá, para voltar para os 120 mil pontos. Então, o investidor ele fica 2 anos numa renda fixa, vai ganhar, sei lá, 6 e pouquinho por cento nesses 2 anos. E se ele esperar na renda variável ainda 2 anos, ele já ganhou muito mais do que na renda fixa. Então, assim, é uma coisa que não tem é quase simples, né? É uma matemática, eu diria para você. E tem, assim, se for pensar friamente, tem papel que só de dividendo ele pode receber na faixa de 5% a 7%, fora a oscilação do papel, né? Exato, então, líquido exatamente. também. Então, assim, a gente tenta imputar isso também no nosso cliente, que talvez agora seja realmente o momento, né? Porque se for esperar o negócio passar, né? Tem muita gente que fala, vou esperar a situação se tranquilizar, mas provavelmente, quando a situação se tranquilizar, eventualmente a gente vai ver essa bolsa já lá em cima de novo. Então, boa parte do upside já foi, porque a bolsa tenta precificar tudo antes, ela se antecipa, né? Ela não espera o vírus acabar e a economia melhorar para depois subir. Exato, exatamente isso. Concordo 100%. Feitosa. Boa noite. Marlon, Fala, tudo bem? Marlon. Boa noite a todos. Acho que foi muito bem explicado esse início e acho que é muito importante também a gente fazer uma analogia com a Bolsa a 80 mil pontos hoje, em 2020, e com a Bolsa a 80 mil pontos há 2 anos atrás, né? Há 2 anos atrás, a gente tinha um cenário de juros bem diferente do que a gente está vendo hoje, né? Querendo ou não, o brasileiro ele teve que realmente começar a buscar novos investimentos de renda variável. E hoje, muitas vezes, a gente tem visto que quem tem segurado a Bolsa brasileira é o próprio investidor, pessoa física, né? Isso. Tivemos uma retirada de recursos estrangeiros muito grande, o que mostra que o brasileiro está tendo que realmente correr um pouco mais de risco. Exato. E ainda nessa crise, complementando até, Marlon, em março, a gente teve novos entrantes na Bolsa, né? A gente pega o número de CPFs lá, as pessoas aumentaram, sim, a sua participação na Bolsa. Então, é exatamente isso que você falou. Em relação ao investidor estrangeiro, ele realmente está com muito receio nesse momento por causa dessa crise política, né? Exatamente isso. Isso pega muito para o gringo, né? Assim, porque friamente ele vai analisar, né? Ainda mais agora no momento de crise, né? Dado que o nosso juros já está baixo, né? Antigamente era mais fácil novamente até ele tomar essa decisão, mas agora já que o nosso juros já está baixo, está em crise, o cara vai investir no Brasil sem saber o que o Bolsonaro vai fazer ou não. Enfim, é difícil essa decisão. Você acha que assim, a gente acompanha muito o mercado externo, o que os investidores lá fora estão fazendo, a gente tem esse braço da XP no exterior. Você acha que esse movimento do gringo começar a voltar passa-se muito mais por uma confiança política ou até uma reconstrução econômica, né? Porque a gente viu que nos últimos 2 anos o que foi construído na parte econômica, possivelmente a gente pode perder nesse momento, né? Sim. Não só a parte econômica, mas a parte fiscal que vai se deteriorar. Exato, sim, exato. Somente com a retomada política ou também quando mostrar sinais de economia e sinais de retomada fiscal do país. Não, exatamente. E eu acho que a parte de estabilidade política é até mais séria, né? Porque isso pesa bastante, né? Assim, 2 pontos que você comentou que eu concordo bastante é realmente a parte política e a fiscal, né? Dependendo do quanto é de estímulo que o governo depois que o Banco Central, no caso, vai fazer
essa mediação aí de não deixar que a coisa estoure, por exemplo, numa inflação, é muito importante aos olhos do gringo, dado que, novamente, ele pode fazer uma alocação, de repente, nos Estados Unidos, que até então uma economia muito mais sólida, mais estruturada do que aqui no Brasil. Então, eu até, na minha opinião, estou bem atento à questão política, né? Um certo receio, porque, para mim, é isso pega bastante, né? Essa instabilidade é muito ruim para o investidor. Isso gera uma insegurança muito grande, principalmente para o gringo, que naturalmente tem um perfil mais de longo prazo, né? O cara vem para o Brasil para investir durante 5, 10, 20 anos. Né? Exatamente. É diferente da mentalidade do brasileiro pessoa física, que naturalmente quer ali grande parte do seu patrimônio com liquidez muito alta, né? Investimentos de curto prazo. Então, eu acho que essa crise está servindo até para mudar um pouco também o mindset do investidor brasileiro. Sim, né? Mostrando para ele que se ele conseguir ter um foco de longo prazo, a geração de valor que ele vai ter no investimento dele vai ser muito maior do que ele manter tudo na renda fixa e com conservadorismo e liquidez. Né? Exato, muito maior. Assim, eu sempre dou o exemplo de que quem olhou a Bolsa em 2015, que nossos juros ainda estavam mais altos e segurou até agora, antes da crise, só ganhou dinheiro. É só alta no Ibovespa, dadas as oscilações que fazem parte, mas é um gráfico só de alta. Então, essa visão de longo prazo, o investidor também precisa começar a entender isso, né? Que renda variável é assim, você separar o seu dinheiro para olhar para frente, 1, 2 anos lá e esperar. Faz parte. É essa mais a consciência da alocação do gringo, ele está olhando para frente. Ele não vai achar que vai tirar semana que vem, o mês que vem o dinheiro. Ele vai montar aquela posição e vai esperar dar resultado se realmente tiver o fundamento. E é legal isso porque um grande desafio nosso aqui no nosso serviço de assessoria é justamente tentar encontrar esse ponto de equilíbrio que vai variar de investidor para investidor. Né? Então, Exato. Cada investidor vai ter uma propensão a tomar um determinado nível de risco e isso para a gente é muito importante porque vai variar de acordo com o objetivo de cada um. Né? Eu acho que, trazendo um pouquinho mais da parte de mesa para a conversa, e até chamando o Marlon também, que eu acho que é um negócio que a você e seu time, Feitosa, fazem muito bem lá na mesa de renda variável, que é trazer operações sofisticadas que grandes tesourarias de grandes bancos, fundos fazem e mastigar isso e trazer para o investidor final. Né? É um trabalho que vocês fazem com muita excelência. Rubi, DOC, put spread, call spread, são operações que o investidor pessoa física provavelmente jamais conseguiria fazer sozinho. Não né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso, Feitosa, do que a gente consegue trazer de sofisticação para o investidor final. Legal. E até antes de entrar nesse gancho, o que você pontuou muito bem, que eu sempre gosto de reforçar, é que essa ideia do percentual de alocação de renda variável é muito pessoal, né? Quando alguém pergunta quanto que eu tenho que alocar em renda variável, cara, é muito difícil dizer quanto que o Gustavo tem que tomar de risco, né? Assim, óbvio, a gente pode dar aquela sugestão, tentando basear ali no perfil, mas é muito pessoal isso. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam o quanto do seu capital, de fato, você tem predisponibilidade para tomar risco. A alocação em renda variável é algo muito pontual. E aí, entrando nas alocações mesmo, né, na parte de operações, eu sempre cito que, poxa, antigamente, renda variável era você comprar uma ação, né? Era a forma de você se posicionar na Bolsa. Hoje, existem muitas estratégias, eu diria até mais personalizadas, sofisticadas, para você, para o investidor, para a investidora, conseguir entrar na Bolsa. Né? Renda variável hoje não é só mais comprar uma ação. Você pode comprar uma ação, às vezes, com proteção, você pode comprar uma ação, às vezes, sem colocar o dinheiro inicialmente, ou uma determinada estratégia que só vai colocar o dinheiro mais no vencimento. Tem operação que você consegue entrar, e mesmo que o papel caia no vencimento da estratégia, você ainda pode ganhar dinheiro. Então, eu diria assim, Marlon, poxa, hoje, para o investidor, até aproveitando esse momento todo de juros baixos, né, precisa buscar essas alternativas porque elas existem. Né? Eu gosto de deixar claro que, pessoal, se vocês acham que comprar ações, entrar na renda variável, só comprar aquela Petrobras, não é. Tem diversas formas de você hoje conseguir se posicionar numa Petrobras. E até como o Gustavo comentou, né, assim, na parte institucional, né, que a gente chama, que são os fundos, né, essas tesourarias dos bancos, esse tipo de estratégia, né, que a gente chama até de operações estruturadas, que elas são mais elaboradas, sempre foi muito comum. E a XP acabou sendo pioneira trazendo isso de uma forma adaptada ao varejo. Né? Nós, aqui, a pessoa física. Então, hoje, todos nós conseguimos ter uma alocação que é sofisticada, que é de um grande fundo, mas dentro das nossas carteiras. Então, poxa, a gente pode citar aqui N exemplos, Gustavo, a gente pode ir destrinchando cada uma, mas sim, tem muita estratégia hoje que o investidor consegue estar entrando na Bolsa, eu diria que adaptada à mentalidade dele. Se a pessoa quer, talvez, criar uma proteção, dá para criar proteção. Se quer ter uma alavancagem, ganho dobrado, ganhar na queda, dá para fazer tudo. E o legal, Feitosa, é que essas operações,
muitas vezes podem ser até a porta de entrada para aquele investidor que ainda não entrou na bolsa. Talvez faz muito mais sentido ele entrar através de uma estruturada do que comprar uma Petrobras, uma Vale, igual você citou. Não, certeza. E também para o outro, para o investidor que já tem uma carteira robusta de ações, que já fez uma escolha, uma análise, né? Essas estratégias, essas operações estruturadas também fazem uma composição, elas conversam bem com uma posição só em ações. Perfeito. Eu gosto de dizer até que, assim, eu não vou citar a palavra seguro, né? Mas tem operações que são mais confortáveis do investidor entrar do que ele só comprar uma ação. São mais tranquilas, às vezes, ele navegar, principalmente, né? Poxa, a gente vê, eu sempre dou o exemplo da figura da minha mãe, porque a minha mãe sempre teve o perfil moderado, né? Sempre foi da renda fixa, do fundo multimercado, e no ano passado ela começou a fazer as suas estripulias na bolsa, tomou essa desvalorização, mas tá tranquila. Ela é perfeito o perfil do investidor, da investidora no caso, que quer renda variável, mas ela talvez não está pronta ainda para ver a bolsa caindo 40%. Então, se de repente, para esse perfil, eu conseguir ter alguma operação que eu suavize essa queda para ela, né? Ou que eu deixe um pouco mais confortável ela navegar essa volatilidade, vai ser muito melhor. Porque eu sei que ela já quer entrar, porque ela está vendo que o juros está baixo, e para ela conseguir rentabilizar a carteira dela, ela vai precisar ter um pouco de risco. Só que se eu puder entregar um risco mais mitigado, melhor ainda. E é esse que, por exemplo, são as operações que a nossa mesa ela acaba montando com mais frequência e passa, inclusive, para vocês que são em referência, que têm acesso a esse tipo de estratégia mais personalizada, porque é uma forma mais tranquila do investidor entrar. Né? Eu diria até que essa operação, por exemplo, a Rubi, né, que é uma operação que a gente sai muito na mesa, principalmente nesse momento agora do investidor querendo entrar na renda variável, é uma estratégia que, por exemplo, né, independente do papel, os percentuais... Explica a Rubi, o Feitosa. O que é uma Rubi, basicamente? A Rubi ela é uma operação com derivativos, né, uma operação com opções, né, são aqueles direitos, pessoal, é o direito de compra, é uma call, é um direito de venda, né, dá você o direito de comprar e de vender. Só que a gente faz uma estrutura, eu vou comprar, eu vou vender e monto um cenário, que é esse pacotinho dessa operação estruturada. E no caso da Rubi, o que acontece? O investidor, ele compra uma ação, né, e junto a gente monta a Rubi. E aí, qual o cenário que ele consegue ter? Os percentuais aqui são só exemplos, mas são bem parecidos com a realidade. Por exemplo, a estratégia ela vai ter sempre um vencimento. Então, vamos supor que a gente trabalhe com vencimento de junho. Vamos arredondar aqui. Então, se até junho, o investidor montou hoje, se até junho essa ação que ele comprou nunca cair 20%, lá no cenário de vencimento ele ainda tem um ganho de 7%, às vezes de 8% lá no dia de vencimento da estratégia. Ou seja, ele comprou o papel e montou essa estratégia Rubi. Se amanhã a ação caiu 10% e ficou com essa queda, não tem problema. Lá no vencimento ele vai ter o ganho de 6, 7, 8% garantido, esse cupom. Ou seja, Gustavo, se a ação nunca cair 20%, pode cair até 19,99%, mas se ela nunca encostar 20% durante essa vida útil, no vencimento o investidor já tem um cupom garantido. Então, assim, é uma estratégia que para aquele investidor que talvez quer navegar com um pouco menos de volatilidade na carteira, poxa, você tem uma operação que mesmo que o papel caia, né, desvalorize, e ainda tem um ganho no vencimento, é muito bom. E também se a gente pensar, depois de todas essas quedas que a Bolsa já teve, né, quanto mais quedas a gente tem, menos provável fica uma nova queda de 20% numa Banco do Brasil, numa Petro, numa Vale da Vida. Né? Então, a nossa margem de segurança aumenta muito nesse ambiente agora. É isso, exatamente. Recentemente, a gente fez essa operação com o Banco do Brasil, né, com alguns investidores, não sei se tem algum aqui que está na live, mas a gente fez a operação em Banco do Brasil e aí a gente teve 2 dias de queda que chegou a cair quase 10%. E aí a gente até fez também uma atualização com o investidor, mostrando para ele que mesmo caindo 10%, aquele cupom ali aproximado de 7% do Banco do Brasil estava garantido. Então, mesmo em alguns casos que a Bolsa tem uma volatilidade maior, é possível a gente fazer essas operações. Exato. E a gente acaba discutindo muito isso na nossa mesa lá da Hábitos, e a gente viu essa queda, a gente mostrou para o investidor que mesmo caindo ele estava garantido. Exato. E esse tipo de operação, geralmente, a gente leva para alguns investidores que são mais conservadores, né? Estão querendo começar na Bolsa, que mesmo na pior das hipóteses, que não caia 20%, ele vai ter um cupom garantido, né? Então, essa é uma das operações que a gente mais faz com alguns investidores que estão querendo sair da renda fixa, que está pagando ali 3, 4, 5% ao ano, o cara talvez conseguir 7% em 4 meses, né? Não, só que esse é um ponto, né? E aí algumas pessoas aqui devem estar perguntando, mas e se cair mais do que 20%? Na pior das hipóteses, se cair mais do que 20%, a gente mantém as ações, por exemplo, de Banco do Brasil. Né, que na pior das hipóteses está sendo negociado bem abaixo do valor que realmente a empresa vale, e a gente pode manter para longo prazo e ir monitorando, né?
Perfeito. Não, eu dou sempre esse mesmo exemplo que você falou, Marlon, porque quando o investidor hoje ele já quer entrar na bolsa, né? Então ele já quer comprar, por exemplo, se pegar o seu caso do Banco do Brasil, ele já está querendo comprar porque ele realmente viu que faz parte disso, da alocação dele para ele buscar uma rentabilidade maior. Só que se ele só compra Banco do Brasil, se o papel cair lá os seus 10%, como você comentou, ele está participando dessa desvalorização e não vai ter ganho nenhum, né? Só que se ele compra o Banco do Brasil e monta a Rubi, ele vai ter lá esse colchão na queda, que ainda assim no vencimento da operação ele vai ter um ganho. E aí, o pior dos cenários, como você falou, é se em algum momento esse papel atingir esse limite de queda, a Rubi é desmontada e ele fica com a ação. Ficar com a ação é o que ele já ia ter no momento da operação se ele não tivesse feito, por exemplo. Então, assim, eu gosto de falar muito dessa estratégia porque ela é muito comum e eu vejo muitas pessoas fazendo, mas tem diversas outras que a mesa hoje consegue montar. Acaba que a operação estruturada ela traz um mecanismo de sofisticação, né? Isso. Na pior das hipóteses, ele vai ter um ganho X, que seria 7%, e acaba que a gente consegue proteger ele parcialmente, a gente consegue sofisticar um pouco as operações, e a cada dia que passa, a gente vê esse tipo de operação muito mais frequente no mercado, né? É o que você e o Gustavo falaram no início, né? A gente não tem uma postura basicamente de somente comprar uma ação e deixar. Tem como a gente montar um portfólio de carteira de ações especificamente, uma carteira estruturada com Rubi, enfim. É possível a gente fazer esse trabalho em conjunto. Não, isso E a gente faz uma varredura de mercado, né? A gente está sempre olhando para todos os players de mercado e a gente vê que ninguém faz isso com a excelência que a gente tem hoje dentro da XP. Né? Uma equipe tão qualificada aí do Feitosa e o pessoal que está lá na mesa diretamente montando isso. Então, assim, algo realmente diferenciado que pouca gente tem acesso. É isso, concordo. Uma grande vantagem também na Feitosa, que acho que é bom a gente falar para todo mundo, Marlon, mas vocês me ofereceram um Banco do Brasil, eu não acredito muito em Banco do Brasil, eu quero comprar uma ação específica. É possível a gente montar algo específico para cada investidor, né? Sim, então a gente trabalha muito artesanalmente falando, né? A gente faz algo específico para você. Então, se alguém quer montar uma carteira de ações com Rubi, por exemplo, pensando em comprar Magazine Luiza, o cara pode fazer dessa forma. Então a gente monta algo específico para cada investidor, né? A gente não precisa ficar preso. É personalizado, assim, a gente não as padroniza, ações, né? A gente consegue montar em cima da ação, basicamente, quase todas que os investidores querem. São realmente operações personalizadas, assim. E só reforçando, a Rubi, pessoal, é um exemplo, né? Esse mundo das estruturas dá para fazer de tudo, né? Você ganhar na queda, você ganhar dobrado na alta, você proteger a sua carteira. Tem muita operação personalizada. Ô Feitosa, chegou uma pergunta no chat aqui, assim, dizendo quanto custa uma operação dessa em termos percentuais? Fala um pouquinho da parte operacional, de custos, por favor. Antônio, o custo da estratégia você não paga para montar a operação, né? Você vai comprar, por exemplo, o financeiro que você quer comprar em Banco do Brasil, né? Você vai comprar lá o financeiro junto com a mesa e são os custos da tabela Bovespa normais, né? Então, você compra o papel e junto você monta essa estrutura. Nas opções, né, que é isso que a gente está falando aqui, desses derivativos, né, você está negociando eles nessa operação. Então, você está comprando uma opção de compra, você está comprando uma opção de venda, elas fazem o próprio custo das opções, elas ficam zero, né, elas dão zero. Então, você não paga para montar a estratégia, você paga a corretagem normal, né, que você paga na sua compra de ações. Então, eu diria para você que o custo operacional é você fazer a compra, a tabela Bovespa do financeiro que você tiver estipulado. Para quem não sabe, pessoal, o que é a tabela Bovespa é 0,5% do valor da compra, tá? Então, se a gente comprar 20 mil ações, 20 mil reais de Banco do Brasil, a gente vai ter um custo ali de corretagem aproximadamente de 100 reais, tá? Mas alguns custos de emolumentos e liquidações da própria Bovespa não deve passar de 105 reais, tá bom? Mais ou menos esse percentual de custo. E assim, esse custo da tabela Bovespa, né, que é o custo de fato da operação via mesa, que a gente chama, ele existe porque, por exemplo, essa estratégia Rubi, ela é uma operação que não dá para a gente montar sozinho. Eu não consigo abrir o meu home broker, aqui a minha plataforma, e montar uma Rubi. Essas são operações, como a gente citou aqui, de serem personalizadas, né? A gente pega preço com tesouraria, a gente pega preço no mercado para conseguir montar ela com esse pacotinho fechado. Então, de fato, há o custo da corretagem por trás, mas é o custo da corretagem normal. Legal. Feitosa, você vê um cenário no futuro onde a gente entra numa evolução dessas operações, onde o cliente eventualmente pode ir lá no próprio site da XP e não digo montar, mas pelo menos selecionar o ativo, alguma coisa assim, para ele fazer mais de forma autônoma, ou você acha que a gente está distante disso? Não, em breve. Diria que não está distante, não. Uhum.
E até mesmo para aquelas carteiras recomendadas que tem na XP, né? A gente tem um projeto do investidor escolher o valor que ele vai aplicar na carteira recomendada, coloca lá e ela já faz todas as atualizações ali mensalmente conforme as análises que a gente vai soltando, né? Então Sim, fica um sim. negócio muito mais automatizado e fácil. Eu acompanho muito de perto as squads que nós falamos lá de tecnologia, né, nessa parte de desenvolvimento de renda variável, e sim, a gente está bem próximo de conseguir, né, montar toda essa automatização também. Isso é bom, que é uma evolução que traz uma facilidade tanto para nós assessores, mas principalmente para o investidor final, para o cliente final que consegue fazer isso tudo lá diretamente, né? Gustavo, além dessas operações que a gente falou de Rubi, a gente está vivendo um cenário de muitas incertezas no curto prazo, né? Acho que é muito bom a gente levantar a questão do longo prazo, que foi falado já no início, e realmente a gente tem uma cabeça de médio e longo prazo para alguma parte da carteira de ações. Sim, é claro que alguns investidores eles gostam de fazer algumas operações ali de curto prazo, vai depender de cada investidor, é importante isso também, até porque nesse momento de incerteza, existem oportunidades ali de um dia para o outro de 10% de ganho, de alta, 10% de queda. A gente vai ter operações que a gente pode ter até mais do que 20% de queda e que ela não vai ser desmontada, né? Então, a gente tem um leque de opções de investimentos na parte de operações estruturadas que vão muito além da Rubi, né? Mas além dessas operações Rubi, a gente tem que estar muito alinhado com o cenário econômico, né? Perfeito. Porque se as coisas deteriorarem e piorarem, a gente vai ir para uma outra visão. Então, toda essa estratégia, acho que ela vale ser muito bem montada com o seu assessor, né? E discutida no dia a dia, o seu objetivo, o seu planejamento, enfim. E atrelado justamente com o cenário econômico, né? Que a gente e assim, renda variável, como vocês estão falando, eu concordo, é longo prazo, né? Poxa, a gente... certeza não há, né? A gente vai sempre trabalhar com fundamento. Então, poxa, a gente olha lá o mercado de bolsa, a gente tem lá a projeção que talvez para o final do ano a gente ainda tenha lá o Ibovespa próximo de 90 mil pontos. Então, com os fundamentos, com o cenário que nós temos hoje, pegando ali boas empresas e olhando para frente, né? Eu concordo, né? Às vezes perguntam, mas dá para fazer lá algumas operações curtas? Dá para fazer, né? Na minha opinião, talvez se eu tivesse agora minha carteira de ações, eu não teria maior exposição a operações curtas, né? De repente eu separaria um pouquinho da minha carteira e vou lá tentar fazer uma operação ali curta, porque realmente quando o mercado está com oscilação, né, está volátil, dá para você ter ali algumas oportunidades de curto prazo. Mas, no geral, assim, é igual o exemplo que eu dei de 2015 para cá. A visão de bolsa, né, tem que ser para longo prazo. Então, você pegar um bom ativo com fundamento, vai olhando para frente e vai montando nele. É tudo uma questão de diversificação, né? Eu gosto de brincar que a carteira de ações, não só a carteira de ações, mas a carteira como um todo, ela tem que funcionar como se fosse uma pizza, né? E cada fatia dessa pizza vai ter um objetivo, um propósito ali dentro. Uma fatia vai ser ação boa pagadora de dividendo, a outra fatia vai ser uma ação mais de longo prazo, a outra vai ser uma operação estruturada de longo prazo, a outra vai ser uma operação estruturada de curto prazo. Você vai ter uma pimenta ali que vai ser uma small cap, alguma coisa assim. Então é uma composição, né? Não tem certo ou errado, melhor ou pior. A gente tem que ver o objetivo de cada um. Faz parte, assim, eu sempre cito que diversificação, independente do cenário, seja crise ou não, tem que ter na carteira, né? A gente não dá para postar tudo num papel só. É preciso se diversificar em setores. Né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que alguns setores são um pouco mais resilientes. Você pega o setor elétrico, né, com geração de energia, é um setor resiliente, proteínas. Então, fazer uma composição ali com ativos realmente de setores diferentes faz muito sentido. E é interessante isso porque, às vezes, a gente apresenta para um mesmo investidor 2 ou 3 operações diferentes. E muitas vezes ele pergunta para a gente, tá, e qual dessas é a melhor? Qual que é a melhor? Bom, é difícil falar melhor, porque depende do ponto de vista. Eu sou bem transparente. São diferentes. Não tem operação melhor. Né? Sim, tem operação que vai adequar para o seu perfil, para o seu momento, mas na renda variável, saibam que existe o risco. Assim, nós, brasileiros, estamos muito acostumados, eu diria mal acostumados, né, porque culturalmente sempre fomos o paraíso da renda fixa, a ter o ganho alto com segurança. Né? Então, dava para você ter ali o melhor investimento, você pegava a melhor renda fixa com a melhor taxa, pronto. Renda variável não é isso. Né? Você vai tentar adaptar as operações com o cenário, com o fundamento, para a sua carteira, para o que você está pensando. Agora, melhor operação, eu não digo melhor operação, não. É uma pergunta frequente que a gente recebe. Não, eu sei, imagino. Vai depender muito do perfil do investidor, né, também. A melhor operação para ele pode ser para 2 anos, pode ser para 1 ano. Pois é, exato. E o melhor para um não é o melhor para o outro. Né? Tem gente que não gosta de operar ação de estatal, tem gente que só gosta de operar ação de estatal, tem gente que não opera commodity, tem gente que só opera commodity. Então varia de perfil para perfil. Exato. E a gente tem falado muito aqui, pessoal, de longo prazo. Eu acho que sempre é uma dúvida muito constante dos investidores. O que seria esse longo prazo, né?
A gente tem algumas medições, né, Feitosa? Se você puder falar um pouco melhor, até porque a gente tem operações estruturadas que às vezes a gente vê 3, 4 meses, né? Esse longo prazo, às vezes o pessoal fica pensando que pode ser 3, 4, 5 anos, mas a gente consegue ter um longo prazo, talvez com um prazo mais menos reduzido ali, né? O que você acha sobre isso? Assim, eu acho que, novamente, as operações dá para fazer quase de tudo, né? Tem estratégias aí que você monta para 3, 4, 5, 6 meses, às vezes um ano, né? Lucas, Feitosa, o meu longo prazo, realmente eu estou olhando para frente, eu estou olhando um ano para frente, eu particularmente não quero nada de curto prazo, porque eu estou vendo mais fundamento, estou olhando para frente. Só que assim, de novo, né? Isso vai muito de cada um e do quanto que dentro do percentual da renda variável, aquelas posições vão estar ali comprometendo. Às vezes o investidor topa uma operação de 3 meses, pontual, com parte da carteira, às vezes o restante da carteira dá para você deixar para um maior longo prazo, e isso é até importante, né? Porque dentro da sua composição de renda variável, você não vai estar com um cavalo só, você vai estar com algumas operações diferentes e balanceando a carteira. Eu gosto só de citar, porque isso é muito engraçado, porque para nós brasileiros, né, longo prazo, você falou um ano, fazendo, nossa, um ano. Cara, o americano, se você fala 5 anos, o cara tá tranquilo, porque lá é comum o longo prazo deles, é isso. Se 5 vai, beleza. É normal. Nós, brasileiros, a gente já fica assim, um pouco assustado, pô, mas eu vou ficar um ano, cara, assim. Eu, por exemplo, estou olhando para frente disso, né? Eu acho que o longo prazo tem que ser isso. Mas, de novo, é muito pontual, dá para adaptar tudo. É uma herança da cultura da poupança, da cultura do Sim. CDI, da liquidez diária, né? Exato, o brasileiro ele tem essa cultura de querer ter liquidez diária em 100% do patrimônio, sendo que ele sabe que ele não vai precisar disso da noite para o dia, né? Então, cabe muito a nós também abrir os olhos do investidor para esse ponto, porque o grande ganho está no longo prazo, né? Igual a gente falou mais cedo. Tem uma pegada educacional ainda forte, né? Porque é natural, né? A gente estamos saindo de uma cultura da renda fixa, da poupança e de histórias também realmente não boas, né? De repente, sei lá, minha avó, meu avô, meus pais lá com Collor e certas questões que você traz de cultura que realmente deixam marcas, principalmente talvez as pessoas que viveram isso, né? Que você fala, vou deixar meu dinheiro preso lá, não quero, vai que é normal, eu entendo esse ponto. Só que com o tempo, novamente, a gente precisa entender que tem que mudar, né? Poxa, não dá para comparar 100% a nossa cultura de investimento ainda com a americana, porque para o americano, né? Eu sempre brinco que assim, a mãe do Lucas lá nos Estados Unidos, ela está comprando ação para ele desde pequeno. A minha mãe botou meu dinheiro na poupança, né? Então, assim, é diferente a cultura mesmo. E só com o tempo a gente vai mudar isso. Mas é interessante porque nós aqui na ponta, direto com o cliente, a gente sente um pouco que essa crise trouxe esse aprendizado, né? Então, assim, em crises passadas, provavelmente, no momento de queda, a gente teria visto um movimento vendedor muito grande. Mas, incrivelmente, em março e abril, a gente viu um movimento comprador muito grande aqui no escritório. Né? Então, foi muita gente enviando recursos, tanto que março foi o mês de recorde de captação do escritório, recorde de movimentação em bolsa, ou seja, há males que vêm para bem. Então, essa crise está sendo muito dura na parte de saúde, na parte econômica, mas pelo menos talvez esteja ajudando o investidor a mudar um pouquinho o mindset dele nessa questão de ver isso como oportunidade de longo prazo. Certeza. E eu acho que, em paralelo a isso, tem a questão da educação financeira que as pessoas estão buscando mais e tem a questão da assessoria, né? Poxa, uma das recomendações que eu dou para qualquer pessoa que me pergunta o que eu tenho que fazer, eu falo, cara, busca seu assessor de investimento, que vai ser a pessoa que vai te guiar nesse cenário agora, né? Ter essa pessoa, esse especialista, é fundamental, né? E, assim, eu acho que nesse momento agora, dado que a gente viu esse boom de novos entrantes em bolsa, investimentos, e a figura de vocês, né, como referência, como assessores, fez total diferença, né? Isso é inquestionável, né? Porque é igual quando você está com uma dor, você vai no médico, você busca um especialista, e nesse momento agora as pessoas buscam também os seus especialistas para compartilhar essas informações e entender o que fazer, né? Porque é muito comum, né? Eu vi isso muito quando eu trabalhava na mesa, se você pegar alguém e falar, mas eu ouvi um amigo meu primo falou para comprar tal coisa, cara, mas seu primo trabalha no mercado? Não, ele ouviu do outro amigo, cara. Vamos com calma, vamos entender então, o que teu primo falou, vamos debater essa opinião aqui para ver se faz sentido, né? Eu sempre brinco que, assim, hoje, poxa, temos muito acesso à informação, né? Só que a gente precisa um pouco ir mais a fundo nessa informação. Não dá só para talvez a gente pegar ali a manchete, a notícia principal, tem que ir a fundo. E vocês fazendo esse papel agora da assessoria, assim, é brilhante, porque você senta lá e fala, vamos analisar, faz sentido vender? Não faz sentido vender, vamos esperar. Então, isso ajudou muito a contribuir para esse fator de ter mais pessoas entrando na bolsa. É comprovado, se a gente olha o número do Bovespa,
tivemos mais CPFs entrando na Bolsa em março, fizemos uma pesquisa na base da XP com os clientes, assim, quase que 58% quer buscar mais renda variável, porque entendeu essa dinâmica de que o juros está baixo, de repente tem uma oportunidade. Isso é interessante porque uma grande preocupação nossa aqui na Hábitos é justamente de abastecer o nosso cliente com o máximo de informação possível, Sim. mas não só uma quantidade muito grande, mas uma qualidade muito grande. Exato. Né? Então, a gente tem uma série de ferramentas que são caríssimas, que a gente investe um dinheiro pesado para poder extrair informações relevantes para passar para o nosso cliente e ajudar ele a abastecê-lo de informações relevantes ali. Perfeito. Né? E o dia a dia também, acho que essa crise toda, a gente, além desses aprendizados que a gente está tendo de ter que buscar uma renda variável no portfólio de algumas pessoas que eram mais conservadoras e mais moderadas, acho que um grande aprendizado para muitos investidores é talvez não ir na euforia do mercado, né? Sem dúvida. A gente viu que novembro, dezembro e janeiro foram meses espetaculares na renda variável e muitas vezes acaba comprando todo o dinheiro que você tinha em caixa, sair vendendo tudo que você tinha de renda fixa, sair comprando todos os ativos. E esses meses de fevereiro e março, que foram bem desafiadores, a gente pôde ver que muita gente estava sem caixa para poder comprar. Então, acho que um dos principais aprendizados que os nossos clientes estão tendo, a gente está tendo, acho que o mercado inteiro está tendo, que a gente sempre veio falando com os clientes, é ter um saldo em conta. Né? Então, o mercado começou a subir, a gente está em 80 mil pontos, vai para 120, vamos com calma, porque a retomada da economia, a retomada da confiança, ela pode ser muito forte. Contudo, é sempre bom a gente ter um saldo em caixa, né? Para a gente poder, em alguns momentos de oportunidade, a gente comprar algumas coisas mais baratas também. Exatamente. E assim, eu sempre digo também, o fundo do poço, o momento exato, ninguém vai acertar, né? Então, poxa, eu deixei de ganhar. Cara, beleza, ainda tem oportunidade de alta, você perdeu 5%, 10% das vezes de valorização no papel, legal, faz parte, mas você vai tendo um mar pela frente de valorização. Então, não achem que tem que buscar o momento exato. E eu vejo muito isso, eu brinco com os amigos, falo, pô, Feitosa, qual é o momento de entrar? Eu falei, cara, não sei, ninguém sabe te dizer isso, né? Tenta acertar aí, vai às vezes se soubesse, provavelmente não ia falar, né? Se soubesse, também eu estava só fazendo meu dinheiro, cara. Mas assim, não tem esse momento exato. Você pega ali e é muito bem pontuado e vai fazendo aos poucos, né? Eu acho que essa crise vai dar realmente uma grande lição nessa parte de ter a sua reserva, né? Não de emergência, pessoal, mas uma liquidez. E o outro ponto é de ter cautela, né? Eu vi amigos próximos, né, que venderam todas as posições ali quando começou a ter toda a euforia, circuit break e tudo mais, e estão arrependidos, né? Falei assim, caramba, eu devia ter deixado realmente no longo prazo. Eu falei assim, cara, já não era a tua alocação de renda variável? Já não era o percentual que você tinha disponibilizado para um certo risco? Por que tu vendeu? Porque caiu. Eu falei, mas vai cair, faz parte cair. Então, eu acho que esse é um outro aprendizado que numa futura crise, né, daqui a alguns anos, tomara lá para frente aconteça, as pessoas vão estar um pouco mais cautelosas. Por isso que a gente pode até fazer uma comparação, né, com o mercado americano, que a gente fala que o americano está muito mais acostumado. Ontem a gente mandou para alguns investidores que a Bolsa Brasileira ela caiu na mesma proporção que o S&P 500, né, o Ibovespa, contudo a retomada do S&P já foi muito mais forte, né, e mais intensa do que a nossa. E justamente por isso, porque lá eles não têm esse pânico todo de sair vendendo. E o brasileiro, quando ele toma essa porrada, ele automaticamente fica um gato escaldado, né? Ele fica com medo de comprar novamente. O americano não. Quando foi no fundo do poço, eles começaram a comprar mais. Por isso, até mesmo por isso que a gente pode ver uma retomada mais forte do índice americano. Né? Não, exatamente isso. Inclusive, eu vivi isso ontem com um grande amigo meu que estava, por exemplo, comprando via varejo. Aí ele estava com a posição, o papel começou a cair, ele vendeu porque se assustou, aí começou a subir, ele quis comprar de novo. Eu falei, cara, você não estava com o papel na carteira, cara? Deixa quieto isso aí. Ele, pô, é verdade, eu errei. Eu falei, esquece, é a sua alocação para frente. E essa é uma pergunta muito frequente também que a gente tem aqui. Será que eu compro hoje ou eu espero cair mais para comprar? Né? Também não tem resposta, a gente não tem como saber. O que a gente faz para blindar isso? É justamente o que você disse. A gente faz parcelado. Né? Você não vai pegar o dinheiro todo e comprar de uma vez. Espera um dia de queda, espera o mercado vir para baixo um pouquinho, compra um pouco, deixa um caixa. Se no dia seguinte cair mais, se a empresa manteve os bons fundamentos, né? Se não teve nenhuma mudança drástica, compra mais um pouquinho embaixo. Então, nas quedas é um momento bom de ir comprando e vender quando o negócio está lá em cima. Exatamente. Assim, foi o que você falou, Gustavo. A certeza nós nunca vamos ter. Talvez com um mercado mais estável, né? De repente fique mais tranquilo de você falar, vou comprar então agora mais, porque o mercado está tranquilo, e eventualmente ainda pode sair alguma notícia que vai desvalorizar. Agora, no momento que nós estamos assim, de instabilidade, né? Poxa, a gente está vendo o Ibovespa subindo aí na semana e tudo mais, só que
não é que a maré passou, não. Eu, particularmente, acho que podem ter novas oscilações, né? Assim, o coronavírus no Brasil, ele ainda não está claro o quanto de impacto a gente vai ter em desemprego, quantos casos que nós vamos ter. Uma comparação, novamente, com os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, a gente chega a ter quase, por milhão de habitantes, mais ou menos 10 mil testes disponíveis, e aqui no Brasil é uma proporção de mais ou menos, por milhão de habitantes, 300 testes. Então, a probabilidade de termos muito mais casos do que está acontecendo é muito grande. Então, novamente, está subindo, mas podem ter oscilações. Por que eu estou dizendo isso? No cenário ainda de maior instabilidade, é aí mesmo que o investidor tem que ir com cautela. Está subindo? Tá, vou comprar um pouco, vou esperar, de repente, ficar um pouco mais tranquilo, faço mais outra compra e ir ponderando fatiando essa compra. Isso. O Feitosa, entrando um pouco mais no específico, só lembrando aos participantes que o chat está aberto para perguntas, então quem tiver alguma dúvida, pergunta, alguma observação, pode ficar à vontade para enviar. O Feitosa, você tem algum segmento da economia, algum ramo econômico que você acha que tende a se recuperar mais rápido nesse pós-crise? Você tem algum segmento que você acha que vai ficar prejudicado, que vai sofrer um pouco mais no pós-crise, não sei, aéreos, turismo, alguma coisa que você acha que vai demorar e o que você acha que vai decolar mais rápido? Então, o que a gente olha como mais resiliente, que a gente fala, né, não é que não vai cair, né, mas talvez que vai oscilar um pouco menos, né? De novo, as elétricas são de fato papéis resilientes, porque geração de energia a gente vai continuar utilizando a energia elétrica, né? Então, é um segmento que tende a ser mais estável. Proteínas da mesma forma, porque as pessoas vão consumir, né? As exportações, por exemplo, de carne do Brasil, né, tá excelente, né? Então, é um tipo de setor que vai continuar se beneficiando, pode ter oscilações, pode cair, mas é também resiliente. Assim, a gente também vê um pouco lá da questão de commodities, né? Minério, principalmente, se você pegar que a China pode ter uma retomada um pouco mais rápida e tudo mais, também pode ser um setor que vai se beneficiar nesse curto prazo agora de forma de resiliência, né? Então, esses seriam os setores que, a princípio, eu acho que podem ser resilientes agora. Quer complementar, Marlon? Falou alguma coisa? Eu gostaria de complementar, acho que nessa parte de energia, a gente gosta muito de olhar para as empresas de transmissão de energia, até mesmo em vez das empresas de geração, né? A empresa de transmissão de energia ela tem contratos muito mais longo prazo, né? Então, acaba que dá uma segurança muito maior para os investidores. A gente trabalha aqui com a carteira dos nossos clientes de Transmissões Paulista, né, que é uma empresa de transmissão de energia muito forte no setor, na região sudeste. Do setor de energia, a gente acaba dividindo ali em transmissão, geração, né? Então, a gente gosta muito da parte de transmissão de energia em si. Legal, não, perfeito. E a gente é um pouco mais receoso realmente com o setor da aviação, o setor de turismo e até mesmo o setor de educação, né? Legal, querendo ou não, vai ter que aprender muito nesse momento, porque eles tinham lá X% de alunos no presencial, até migrar isso tudo para o EAD. Muita gente não quer esse tipo de ensino, apesar que é uma mudança que vai ficar que veio para ficar, né? Eles sofrem muito, né? Então, acho que o setor educacional sofre muito nesse momento. Eu estou bem em linha, principalmente no Aéreas, que perguntam sempre, né? É uma oportunidade de comprar. Eu falei, cara, acho que pode ser. De repente, uma pimentinha na carteira tem um percentualzinho Aéreas, se eu estiver olhando lá para frente, pode ser. Mas será que é o setor que vai mais se recuperar agora, né? Pô, Aéreas basicamente vai depender da reabertura da economia como um todo, né? Os países em si abrirem suas fronteiras, né? Voltar a ter isso. E aí tem um paralelo que, se realmente a gente tiver um número de desemprego muito forte, eu acho que a prioridade das pessoas talvez não vai ser voar, né? Assim, principalmente parte de turismo, né? Eu acho que não vai ser bem por aí. Sem contar, se a gente estiver pensando que, pelo que eu tenho visto, esse modelo de home office, né, e mais online das empresas deve continuar, também vai ter um impacto grande de pessoas que viajavam muito por trabalho. Eu viajava demais, né, pelo Brasil e visitando os escritórios da XP, possivelmente eu vou ter uma redução muito grande aí, né? Eu não vou ser mais um passageiro tão frequente da Azul e da Gol. Então, essa dinâmica também vai impactar as aéreas. Então, de repente, não é um setor que eu estaria olhando agora. Um setor que a gente gosta de olhar bastante também são os setores exportadores, né? A gente tem a Suzano aí, por exemplo, que a gente gosta de alguns investidores comprar. Isso. É uma empresa que tem um custo fixo talvez não tão elevado, e a receita dela vai crescer muito por causa das exportações em dólar, né? O dólar não para de subir. Exato. Tanto que a gente estava até fazendo uma analogia hoje, nos últimos 3 meses ela caiu só 4%. Exato. Né? Se a gente pegar essas empresas ali que caíram nos últimos 3 meses, caíram 40%, então é uma proteção grande para a carteira. Sim, em vez de você automaticamente comprar um fundo cambial ou comprar dólar,
que o risco pode ser maior nesse momento, né? O que a gente o fala de dólar ação favorece defensiva, muito esse né? pessoal, né? Exato, são ações defensivas por estarem muito dolarizadas e aquela dinâmica, né? A correlação não chega a ser 1 para 1, né? Mas se o Ibovespa sobe, geralmente o dólar cai, e se o dólar sobe, geralmente a bolsa cai. Então é perfeito. Você ter ações com essa composição, né, dolarizadas faz muito sentido ter na carteira. O Feitosa, chegou uma dúvida aqui do Rodrigo, perguntando qual o valor mínimo ou médio de investimento em uma operação estruturada com ações, por exemplo, uma Rubi. Quer complementar, Malu? Eu falo. Deixa que eu mato essa aqui. Se eu estiver errado, você me corrige. O mínimo que a gente consegue fazer são 100 ações, né? É um valor mínimo de 100 ações. Isso. Então, se a gente quer fazer uma operação de Rubi, o mínimo que a gente consegue fazer seriam 100 ações de Banco do Brasil, que vai variar em torno de 2 a 3 mil ou 4 mil reais. Só que a gente sugere que seja feito até com um volume um pouco maior por causa dos custos, né? Se a gente fizer uma operação com 100 ações, a gente vai ter um custo ali aproximado de 0,5% da operação. Então, o ideal é que a gente faça com um valor um pouco mais elevado, ali de 10 mil já fica vantajoso para a gente poder fazer a operação. Mas o mínimo que a gente consegue fazer são com 100 ações. Exato. E até mesmo para ser um valor mais relevante, porque, né, muitas vezes a pessoa quer começar com um valor muito pequeno em ações, e para começar eu acho que faz sentido começar com um valor pequeno mesmo, mas a gente tem que pensar o seguinte, né, se você põe lá R$1.000 em ações e essa ação valorizou 15%, 20%, isso talvez não vai ser tão diferente assim para você, né? Agora, se você põe um valor um pouco maior, 50, 100 mil reais, dependendo da carteira, do porte de cada um, o ganho percentual, o ganho financeiro, ele se torna mais relevante ali num percentual pequeno. Exato, perfeito, é isso mesmo. Feitosa, diante desse cenário todo desafiador que a gente vem enfrentando, até mudando um pouco do assunto, também a gente poder caminhar com esse bate-papo, a gente tem muitas perguntas, qual a melhor ação para a gente poder comprar com a retomada, enfim, a gente até discutiu. Diante desse cenário, quais são os desafios mais importantes que a gente tem pela frente aí, inclusive depois do Trump ter falado hoje que pode voltar a precificar e ter uma guerra comercial com a China novamente. Você acha que isso pode voltar à tona e afetar novamente as bolsas com a guerra comercial entre os Estados Unidos e China? Eu acho que sim, né? Mensurar esse impacto ainda acho cedo, porque foda, desculpa o termo, mas o Trump, ele solta às vezes certas notícias lá e a gente tem que esperar concretizar um pouco, né? Mas sim, poxa, uma guerra nesse tamanho, nesse tom de mensagem com a China não vai ser positivo, principalmente porque ficou bem claro agora nessa quarentena o quanto que o mundo é dependente da China, né? Você viu quando a China começou a se fechar, todos os países, o Brasil até bastante, né? Você viu as empresas fechando, mas não é porque estava o coronavírus aqui, é porque a gente não conseguia receber produto e suprimentos da China. Eu achei até bizarro, eu não sabia que o impacto ia ser tão grande, a China fechando, a gente quase fecha o mundo por conta disso, né? Então, você ter qualquer tipo de conflito junto com a China, né? Principalmente Estados Unidos e China, naturalmente você vai ter algum impacto na bolsa, isso sem dúvida alguma, né? Mas aí vai ser um impacto mundial, né? Talvez a gente tenha que olhar mais para o Perfeito. nosso... mundial, assim, vai ser inevitável. Se isso acontecer, não importa, a bolsa vai desvalorizar, mas aí vai desvalorizar como um todo. Igual quando teve a guerra de preços na Rússia e na Arábia Saudita, foi algo que impactou o mundo como um todo. Não foi só no Brasil que teve circuit break, lá fora você também viu as bolsas despencando. Então, mal comparando, são efeitos que são inevitáveis na desvalorização das bolsas como um todo. Ótimo. Acaba que a crise da saúde, a gente está começando a passar por ela em alguns países. O Brasil, a gente ainda, como foi falado, a gente não sabe até que ponto ainda a gente vai chegar no pico da pandemia. Contudo, vem a segunda onda, não da saúde, mas a onda econômica. Hoje, inclusive, soltou as informações do desemprego no país, que soltou para um pouco mais de 12% ali no primeiro trimestre, né? Enfim, possivelmente a crise econômica talvez seja o maior desafio dos países agora, né? Isso. Mas da mesma forma que veio essa crise de forma muito rápida, possivelmente ela deve passar muito rápido também. Sim, inclusive o próprio Paulo Guedes falou que pode ser em V, né? Caiu muito forte e volta muito forte também. Eu concordo. Diante desse cenário, mesmo a gente tendo uma carteira de longo prazo, você vê algum outro empecilho da gente começar já a investir em ações ou algo que a gente possa esperar? É claro que, assim, igual a gente falou, pensando no longo prazo é sempre o momento de entrar.
mas você acha que teria um momento, um time certo para aquele cara que nunca entrou, para alguns investidores que estão nos vendo aqui, que nunca comprou ações e fala assim, olha, eu só vou entrar talvez quando concretizar esse ponto. Você vê algum momento como esse? Olha, não consigo dizer algum fator aí que eu esperaria para fazer essa entrada na bolsa, para ser bem sincero. Assim, eu particularmente eu estou bem atento a essa questão dos números de impacto na economia, né? Eu acho que abril novamente nós vamos ter um outro susto aí de quanto de desemprego a gente vai sofrer, né? Já teve uma diferença de fevereiro para março, possivelmente de março para abril também vai ter. Eu acho que isso impacta bastante. E o que eu estou bem atento, para ser sincero, cara, é essa estabilidade política, né? Eu estou aqui na torcida de que nada mude, né? Que o Bolsonaro não arranje conflito com ninguém, que ninguém arranje conflito com o Bolsonaro, e que a questão do governo e Congresso fique mais suavizada, né? Isso eu acho que é bem sério para a economia agora, olhando para a ótica de Brasil, tá? Eu não estou considerando os fatores lá de fora. Mas daqui, eu acho que é mais isso, é a estabilidade política a princípio, né? E outro ponto, né, é essa questão do coronavírus, que realmente, se a curva aumentar o quanto que eu vejo que estão projetando, poxa, o impacto pode ser bem sério. Mas, assim, eu não esperaria estar solucionada a questão do coronavírus, eu não esperaria ter uma certeza de que não vai ter mais instabilidade política, porque eu diria que historicamente, pelo Brasil, é difícil a gente ter não vai ter mais nenhum conflito político. Não acho que é por aí. Então, eu entraria ainda assim na Bolsa. Até mesmo porque quem espera um gatilho desse positivo provavelmente vai pegar a bolsa lá em cima, né? Exato. Então, muitas vezes, a gente vê o quê? As pessoas falando assim, eu quero esperar a bolsa cair para comprar, eu quero esperar cair para comprar, né? E fica insistindo nisso, que eu acho que é certo, né? Que eu acho que faz sentido. Quando a gente pega um episódio como na sexta-feira passada, que vem a saída do Moro, que o mercado vem para baixo, quase caindo 10%, quase que aciona um circuit break, aí as pessoas tendem a ter um receio nesse momento, né? Então, assim, é até contraditório, porque as pessoas querem o quê? Um dia de queda forte, mas com notícia boa. Só que isso nunca vai acontecer. A queda forte sempre vai estar atrelada a uma notícia ruim. Então, a gente tem que estar preparado e ter sangue frio para, de fato, montar as posições nesses momentos de queda forte. Perfeito, perfeito. E novamente, é o que a gente falou aqui, é olhar para frente, né? Não ficar tomando as decisões só em notícias de curto prazo, né? Porque isso vai acontecer. Então, assim, é o ruído, né? Na minha opinião, eu acho que não tem nenhum novo gatilho, mas pode ser que semana que vem saia outro. E faz parte, né? Isso é a economia e é a renda variável, né? E acabou que a gente viu muito alguns investidores na época principalmente do Joesley, né? Que a gente teve aquele dia terrível do Joesley Day, daquela delação premiada com o Temer, enfim, muita gente falou, eu sou doido para ver um dia do Joesley Day de novo para comprar. E a gente teve vários, né? E acabou que o pessoal ficou de fora. Então, assim, eu até puxei essa informação para a gente poder discutir aqui, para mostrar para o pessoal realmente que vai ter vários momentos de incerteza, a gente vai ter uma guerra de preço, a gente vai ter uma greve de caminhoneiros, vamos ter diversas crises aí ao longo dos anos. Só que a gente vai ter poucas oportunidades como essa de poder comprar ações como o Banco do Brasil, como outras ações que a gente acompanha muito aos preços que estão. Pode cair mais? Pode, mas a tendência que a gente vê de médio e longo prazo é de muita alta, realmente. Exatamente. Então, fica até uma provocação para quem pensa dessa forma, né? Qual gatilho positivo eu esperaria para entrar na Bolsa? Às vezes não, às vezes é qual gatilho negativo eu esperaria para entrar na Bolsa. Né? Faz sentido a gente ter um caixa, igual o Marlon falou mais cedo muito bem, né, reservado para esse dia, aquele dia que acionou o circuit breaker, que veio alguma notícia muito ruim, que a gente acha que talvez faça sentido, talvez montar alguma posição naquele cenário, né, nesse nível de preço que a gente já está, né, depois de ter saído de 120 mil pontos para 60 mil pontos e agora no patamar aí de 80, então talvez isso faça mais sentido. Concordo. E sem contar que o juros está baixo, né? Então, assim, esse gatilho é você olhar para a taxa de juros que vai para, sei lá, 3% no final do ano e falar, caramba, se eu não for para renda variável, eu vou para onde? Porque você não vai ter rentabilidade grande, né? Vamos dizer assim, em outra aplicação. Não tem. Não existe. E a gente fala 3% ao ano segundo o Copom, né? Tem algumas casas aí, o próprio Itaú já fala abaixo de 2%. Eu acho mais. Eu acho mais. Semana que vem a gente tem uma reunião do Copom que vai ser definida e grande parte do mercado aposta numa nova queda. Sim, perfeito. Ou seja, a renda fixa
pagando cada vez menos, né, fazendo menos sentido. Claro que depende de investidor para investidor, mas dentro do percentual, né, dentro da pizza que é a carteira, talvez esse percentual de renda fixa tenda a ser um pouco menor daqui para frente para a gente tentar buscar um retorno mais elevado. Exato. Gustavo, teve até uma pergunta aí relacionada com a parte de fundos. Acho que é importante a gente levantar essa informação. Deixa eu até abrir aqui. Foi uma pergunta da Vânia. Dentro da perspectiva da reeducação, vocês orientam diversificar em setores e em ações, ok. Mas como que a gente pode fazer essa diversificação em fundos de investimentos em geral, né? Eu acho que esse bate-papo, Vânia, hoje é muito voltado para a parte de ações. Na segunda-feira, a gente vai fazer um bate-papo também voltado para a parte de fundos, para a gente poder trazer os especialistas específicos para isso, né? Então, já fica o convite aqui também, mas a gente vai tentar responder essa resposta para você. Já fica o convite. Na segunda-feira, nesse mesmo horário, a gente vai trazer a Luciana Seabra, que foi uma das pessoas responsáveis pelo crescimento da Empíricos, e agora ela está na Speech, então uma casa de análise muito interessante. Esse debate de segunda, Vânia, é importante você ficar atenta e não perder, porque ele vai, nesse debate de segunda-feira, a gente vai responder exatamente esse ponto seu, mas vai muito da questão de analisar e identificar a carteira do fundo, né, o perfil daquele gestor, o que ele costuma fazer. Tem gestor que é mais agressivo, tem gestor que é menos agressivo, tem gestor que investe mais em small cap, tem gestor que menos. Então, assim, segunda-feira vai ser um debate muito rico para tratar desse ponto aí de fundos de investimento. E assim, Vânia, só dando minha opinião, por exemplo, né, quando eu olho para fundo, né, eu acho que, novamente, você está olhando para o fundo, você tem lá o gestor que faz as alocações dele, no geral, tudo isso que a gente falou aqui da renda variável, se você está falando de um fundo de ações, ele pensa de uma maneira similar, é o fundo ali que vai eventualmente fazer a sua diversificação, mas você, como investidora, talvez uma forma de diversificar, e aí a opinião do Lucas aqui, porque eu faço isso, eu olho para as casas, né? Então, assim, eu busco fundos que são casas, né, de gestão que naturalmente estão no mercado há mais tempo, né? Que já navegaram essas crises de outros cenários, né? Então, assim, eu, pelo menos, busco a minha diversificação nos fundos, né, olhando as casas que eu estou investindo, né? Então, é uma casa que já navegou a crise de 2008, que está aí entregando a rentabilidade, show, pô, esse cara aí tem um track record, um histórico legal. Então, por exemplo, na minha opinião, você também pode ver essa diversificação dessa forma. E é legal que tudo isso que a gente falou para a parte de ações também vale para fundo, né? Porque se a gente pega um fundo de ação, num momento como esse, ele está operando em baixa, né? Ele está operando com cotas desvalorizadas. Então, talvez seja um momento realmente muito favorável, não só para entrar nas ações, mas também em fundo de ação, que a dinâmica é muito parecida, né? Tá chegando mais uma pergunta aqui. Se puderem, me informem como contratar um consultor e como é os horários dele, apesar de ter minha consultora XP. Não tem o nome aqui, mas para quem mandou essa pergunta, né, a gente faz esse papel aqui de consultoria, de assessoria, na verdade, dentro da XP. Então, procure um assessor de investimentos daqui da equipe, ou então entre em contato com a gente logo depois dessa live para a gente poder encaminhar para você ali um tipo de assessoria, marcar uma reunião, né, para a gente entender direitinho ali seus objetivos, seu perfil, para a gente montar uma carteira artesanal para você. Exato. E esses caras são bons mesmo, eles são referência aí na rede, então vai estar em boas mãos. Isso. E acho que a gente pode fazer o contato via site também, no site da aptosinvestimentos.com.br. Vai lá em contato, pode mandar que a gente recebe o contato, a gente pede um especialista da Aptos para poder fazer o contato e auxiliar com as demandas que você tiver também. Legal. Bom, a gente está completando aqui uma hora de conversa, né? Eu queria deixar para as considerações finais, Feitosa, se você quiser pontuar mais alguma questão, né? Fica à vontade para fazer as considerações finais, divulgar sua rede social, que eu sei que você é bastante ativo, eu te sigo lá também, te acompanho muito lá, legal. Então pode divulgar, pode ficar à vontade aí. Então, assim, poxa, eu queria mais era agradecer o espaço, eu realmente gosto bastante de estar falando, trazendo esse tema aqui, é muito legal a gente poder trazer um pouco do dia a dia nosso aqui de mercado para todas as pessoas. A recomendação que eu deixo, né, de forma geral, é ter calma, né, as crises, faz parte das crises, vão ter outras crises, eu acho que estejam próximos dos seus assessores de investimento, que são as pessoas que vão te ajudar ali a, de repente, abrir a cabeça, você vai estar talvez enviesado em uma opinião, poxa, troca ideia com o Gustavo, com o Marlon, com o time do escritório, que isso faz a diferença. Eu acompanho muito os escritórios, a rede, e ter pessoas especializadas em referência como esse time aqui faz diferença. Então, as considerações finais é mais agradecer. Eu acho que tem oportunidade sim, pessoal, só
vamos fazer essas adequações com calma, tá? Não saiam correndo também. Consulta a galera aqui. E, de fato, a minha rede social fica lá, é um prazer. É Lucas Feitosa Lima, lá no Instagram. Eu falo sobre renda variável e tento tirar dúvidas do pessoal. É legal você colocar isso aí, porque às vezes a gente tem que segurar um pouco o investidor, que ele está vendo a bolsa lá embaixo, ele aprendeu a dinâmica, ele entendeu como é que o jogo funciona, e quando o negócio cai muito, ele quer injetar tudo. E aí a gente tem que fazer o trabalho inverso, de falar, não, peraí, segura, vamos com calma, né? De pouquinho em pouquinho. Mas é isso mesmo. Ô Feitosa, muito obrigado pela sua presença, uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado também, Marlon, pela contribuição. É sempre muito importante. O Marlon é o head da nossa mesa operacional aqui da Hábitos, então toda essa parte de contato direto com a XP, o Marlon que faz a ponte, né, de estruturar, de pedir essas operações mais artesanais, é o Marlon e a equipe dele que fazem isso. E em nome de todo o time Hábitos, eu agradeço o Feitosa. Abro para considerações finais você também, Marlon. Não tinha esquecido de você, não. Não, só para poder falar também, eu recebi algumas mensagens que via WhatsApp, alguns clientes que entraram no final, a live foi gravada, a gente vai disponibilizar isso no YouTube, vai mandar para alguns investidores que não puderam participar. Como o Gustavo falou, é um dia muito atípico, um horário atípico, mas a gente gravou toda a conversa, o bate-papo, e a gente vai enviar isso para vocês. Agradecer o Feitosa, a gente tem um contato bem próximo aí, quase todo dia fico mandando WhatsApp para ele, então agradecer a presença, a participação. É um prazer. E realmente falar que ter o pé no chão, mas que eu nunca vi tantas oportunidades igual a gente está vendo numa crise tão profunda como essa. Então, acho que a oportunidade, acho que é a palavra da vez, né? Num momento tão difícil para todo mundo, não só na parte financeira, mas acho que no nosso dia a dia, no nosso trabalho, distante de familiares, enfim. Agradecer a todo mundo aí e, Gustavo, deixo para você as considerações e boa noite a todo mundo. Então é isso, né? Agradeço mais uma vez em nome de todo o time Hábitos. A gente está com uma equipe extremamente qualificada aqui. A gente dá muita importância para o nível de conhecimento, para a qualificação do assessor que a gente convida para ser parceiro nosso aqui, porque a gente acha que conhecimento e estudo, né? Isso faz com que a gente tenha cada vez mais uma assessoria de primeira linha, né? Qualificada, para a gente poder atender o nosso cliente da melhor maneira possível. Então, é para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês em todos os quesitos, em todos os temas, seja renda variável, renda fixa, ações, fundo, enfim, previdência, sucessão patrimonial, né, proteção patrimonial através de seguros. A gente tem uma área forte de seguros aqui dentro da Hábitos também. Então, a gente está com um time todo preparado para atender qualquer cliente em qualquer necessidade que ele tenha, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos e tenham todos uma boa noite, um bom feriado, um bom final de semana. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau a todos. Bom feriado. Valeu. Tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.